Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar, mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Paulo Lázaro, ele que é médico radio-oncologista, com doutorando pela Unifesp e membro também da Sociedade Brasileira de Radioterapia. E eu gostaria de agradecer muito a presença dele aqui no nosso programa. Doutor, obrigada, tudo bem? Tudo ótimo, Patrícia. Eu que agradeço o convite e também agradeço aí a ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre radio-oncologia para os seus ouvintes. Doutor, a gente sabe que as questões desses tumores cerebrais que afetam, né, essa parte neurológica, né, são tumores que muitas vezes são agressivos, como o chamado glioblastoma, né, para quem não sabe, o GBM de grau 4, que é um tumor incurável, um tumor que até hoje a ciência não descobriu como ele se manifesta. Eu queria entender de que forma hoje as radioterapias elas estão avançadas para tratar esse tipo de tumor. Bom, Patrícia, realmente eu acho que você contextualizou bem a doença, né, o câncer cerebral, né, a gente realmente tem, o que eu gosto de dizer, primeiro, em relação a tumores cerebrais, é que eles são como qualquer outro tumor, né, do nosso corpo, que normalmente se originam de uma célula, e essa célula ela começa a se multiplicar desordenadamente. Isso acaba levando a um crescimento que leva a um sintoma, como por exemplo a dor de cabeça, como por exemplo convulsões ou alguma alteração de marcha, por exemplo. E a gente foi descobrindo isso aos poucos, né? Eu estava comentando agora há pouco com um paciente que passou em consulta, que é muito recente, inclusive, os métodos de diagnóstico por imagem que a gente tem, eles são da década de 80. Então, até lá, a gente tinha uma ideia de como se comportavam essas lesões, mas efetivamente você só sabia onde elas estavam depois que você fazia uma cirurgia e normalmente você não sabia como essa cirurgia ia acontecer no decorrer do tempo por conta da ausência dessas imagens. A partir da década de 80, a gente teve uma melhoria com a introdução da tomografia computadorizada, depois a ressonância magnética, onde a gente conseguia ver muito melhor a parte anatômica do sistema nervoso central, e isso permitiu que a gente planejasse não só a radioterapia, mas a cirurgia, como a gente também começou a poder fazer biópsias de uma maneira muito mais segura para os pacientes. Então, a neuro-oncologia como um todo, seja ela no tripé oncológico, da cirurgia, da quimioterapia ou da radioterapia, ela evoluiu muito com essa evolução das imagens, né? Porque a gente não precisava fazer nenhum procedimento invasivo para saber onde estava uma lesão. Então, com isso, a gente acabou evoluindo todo o arsenal terapêutico baseado nessas imagens. Agora, no caso do glioblastoma, alguma novidade dentro das terapias, dos tratamentos de radioterapia, doutor? Sim, o glioblastoma ele é uma doença do sistema nervoso central, uma doença que a gente classifica pela Organização Mundial de Saúde como grau 4, né, um glioma grau 4, que é uma célula originária do tecido cerebral e que, como eu disse anteriormente, ela cresce desordenadamente. A gente, depois dessa evolução das imagens, a gente começou a aprender a como fazer esse tratamento. E qual o principal tratamento para o glioblastoma? É a cirurgia, né? Se a gente conversa com os neurocirurgiões, vê os estudos científicos em que se baseiam os tratamentos atuais do glioblastoma, a gente vê que as ressecções, aquelas ressecções que sejam mais amplas, que a gente consiga tirar todo o tumor, elas favorecem a chance do paciente de realmente eliminar a doença, de ficar livre da doença, mas também a gente tem que utilizar outras medicações
e tratamentos, que é o caso da radioterapia e da quimioterapia, uma quimioterapia especial, que é o Temodal, que conseguem fazer com que essa lesão deixe de crescer, ou seja, a nossa intenção é fazer como se fosse esterilizar aquela área que foi operada, né, que teve ressecção, seja ela parcial ou completa, com a cirurgia, e depois a gente faz essa adjuvância com a quimioterapia e a radioterapia. E são vários protocolos, Patrícia, que a gente utiliza, a depender, claro, se a ressecção foi completa ou não, e também do performance do paciente. A gente, para você ter uma ideia, começou com um protocolo, que é um protocolo que a gente chama de STUP, que foi o primeiro autor de um estudo que foi lá de 2005, lá atrás, em que a gente utilizava 30 aplicações de radioterapia concomitante a Temodal, e depois o paciente continuava fazendo Temodal durante um tempo. O que a gente vê é que depois desse tempo, muitos pacientes recidivam no mesmo local. Então a gente tem que começar a pensar em estratégias alternativas para esse paciente que fez o tratamento standard, que é justamente o que você está perguntando. O que a gente poderia fazer para esses pacientes? Então são vários tipos de tratamento, mudança de quimioterapia. A gente tem algumas experiências com álcool perílico aqui do Rio de Janeiro, né, bem interessantes. Tem experiências com reirradiação, com uma dose um pouquinho maior de radioterapia por dia. Eu gosto muito desse tipo de tratamento, ou até uma reabordagem cirúrgica. Todas elas, claro, individualizando para cada caso, cada paciente, na tentativa de controle da doença. Aproveitando que o senhor falou sobre a reirradiação, é reirradiação ou reirradiação? Reirradiação. Muitos neurocirurgiões, até oncologistas, eles torcem um pouquinho a orelha em relação a esse tratamento, né? Mas o senhor que é especialista nisso, eu queria entender, porque quem está cuidando de um tumor cerebral desse tão agressivo, ele precisa ter médicos de uma forma multidisciplinar cuidando dele, né? Exato. Então, o que fazer aí para poder vocês decidirem qual que é a melhor função para aquele determinado paciente, e por que os médicos, os neuros e os oncologistas, eles não gostam muito de falar da reirradiação? Patrícia, você pegou num ponto-chave, né? A radioterapia ela evoluiu muito nos últimos anos, inclusive com aquela evolução da imagem que eu falei no começo do nosso bate-papo. E quando, inclusive, eu fui defender minha tese de doutorado e levei ela para um congresso no exterior, para você ter uma ideia, isso foi em 2014, e a sala sobre reirradiação de sistema nervoso central, eu estava inscrito para essa sala, eu demorei 5 minutos para entrar, não tinha mais vaga, estava lotado, isso foi há 6 anos atrás, né, 7 anos atrás quase. Então, assim, é um tema que estava muito em voga na época, mas que ainda precisa se disseminar um pouco mais entre os colegas. O que a gente sabe hoje, pelos estudos que a gente tem em seres humanos e também em modelo animal, é que o tecido cerebral ele é muito tolerante à radioterapia, principalmente ao longo do tempo. Então, aqueles pacientes, por exemplo, que realizaram um tratamento de radiação com dose alta, passados 6 meses, eles já são pacientes elegíveis à reirradiação e com uma toxicidade muito semelhante ao do primeiro curso de tratamento. Então, a gente hoje tem feito cada vez mais, apesar de saber que existe um pouco essa resistência, primeiro, por desconhecimento, né, que essa técnica é segura. A maioria dos trabalhos, inclusive hoje a gente tem um trabalho que é fase 3, é aquele trabalho fase 2, que é aquele trabalho que já está avaliando segurança de um procedimento, em que a gente inclui radioterapia com uma imunoterapia que chama Bevacizumab, né, esse trabalho é bem interessante, foi apresentado o ano passado, chama RTOG, que é o Grupo Americano 1205, em que ele mostrou que teve uma diminuição de efeito, uma diminuição de sintomas dos pacientes que faziam reirradiação com essas 10 aplicações de radioterapia, e ao mesmo tempo muito pouco efeito colateral. Então, até os trabalhos mais robustos já estão mostrando que é possível. Mas, às vezes, os colegas acabam não indicando, como eu falei, por desconhecimento ou por não terem radioterapia disponível. Radioterapia no Brasil é deficitária, né, Patrícia? Acho que eu até comentei isso com você num bastidor. Hoje, para vocês terem uma ideia, para os seus ouvintes também saberem, faltam mais ou menos 80 máquinas de radioterapia no Brasil, ou seja, tem muitos locais que as pessoas não têm acesso a esse tipo de tratamento. Então, a falta do acesso também contribui muito para que a gente não utilize essa ferramenta terapêutica, que é uma ferramenta que acaba ajudando a quimioterapia, porque depois que a cirurgia não é mais possível, em determinado momento ela não mais o é, ou por condições do paciente, ou pela própria invasão tumoral em locais que não é possível a ressecção,
a gente só tem como tratamento local a radioterapia. Então, depois de 6 meses, ela é possível sim, e tem se mostrado muito segura quando ela é realizada para esses pacientes. Doutor, o que é chamado a radionecrose? Que alguns exames de imagem mostram uma recidiva do tumor, quando na verdade aquilo não é tumor, pode ter sido uma radionecrose. Então, o exame de imagem, ele também às vezes atrapalha um pouquinho o médico, né, o especialista, para poder formar uma opinião em relação ao tratamento, né? O porquê que ocorre essa radionecrose? A radioterapia, Patrícia, ela trabalha basicamente com inflamação, né? A gente tem uma reação inflamatória que faz com que esse tumor deixe de crescer e comece a entrar em apoptose, as células deles começam a morrer. E, eventualmente, essa inflamação ela sai do controle local. Então, você tem uma quebra de barreira hematocefálica, você tem uma inflamação que se auto-perpetua naquela região, e isso, às vezes, parece muito tumor. Então, a gente tem dúvida, eventualmente, numa ressonância simples de encéfalo, se aquilo é tumor ou se aquilo é tecido inflamatório crônico. Porque você tem quebra de barreira, você tem necrose local que se parece muito com glioblastoma. E como a gente faz para avaliar isso? A gente tem alguns testes, a gente pode fazer ressonâncias seriadas para avaliar, né? Eu nunca começo um tratamento na primeira ressonância que eu recebo, pós-radioterapia, porque pode realmente ter a radionecrose, mas as imagens, como eu falei, elas evoluíram muito. Então, hoje a gente consegue ver, pela própria imagem, algumas características que mostram que a lesão é uma lesão de radionecrose ou que ela é uma lesão de recidiva, ou seja, retorno do tumor, e a gente chama isso de uma ressonância multiparamétrica. Ela utiliza métodos avançados de imagem para avaliar, por exemplo, perfusão. O que é perfusão? É onde tem fluxo sanguíneo. Então, uma região que tem muito fluxo sanguíneo quer o quê? Quer crescer. Se ela está puxando sangue para lá, ela está crescendo. Se ela não tem fluxo sanguíneo, provavelmente é uma cicatriz, é uma fibrose. Então, a gente utiliza a perfusão para isso. A gente também utiliza uma espectroscopia, que avalia também se você tem mais necrose local ou se você tem mais construção de parede celular. O que constrói parede celular? Um tumor em crescimento. Então, tudo isso são alguns indícios que mostram para a gente o que a lesão é. Claro, mas o GBM não é só isso. Então, não é tão fácil a gente avaliar. Inclusive, depois do tratamento, você pode ter uma região que tem tumor crescendo e outra região com necrose ao mesmo tempo. Então, isso pode ainda gerar uma dúvida. Então, é sempre importante a pessoa passar com especialistas na área, como você falou muito bem, agradeço a sua fala, com um time multidisciplinar, né? A gente tem estudos que mostram que quanto mais se discute um caso de paciente, Patrícia, mais o paciente é bem conduzido. Ou seja, se eu estou falando aqui de um caso com um oncologista, se eu falo com o neurocirurgião do caso, a gente conversa sobre isso, pensa mais junto sobre o assunto, esse paciente provavelmente vai ser melhor tratado do que um paciente que eu recebi e simplesmente prescrevi uma radioterapia sem conversar com os colegas. Então, isso tudo faz diferença, né? Inclusive o radiologista faz muita diferença nesse aspecto da reirradiação, e vale a pena você ter esse time, principalmente na recidiva da doença, conversando para o melhor tratamento do paciente. Eu vou só fazer te interromper, um minutinho, eu juro, que é sobre a tecnologia. Tem uma tecnologia interessante que você perguntou, eu falei do álcool perílico, tem uma outra, que ela também ajuda bastante os pacientes, né, além da reirradiação, da microcirurgia. É uma tecnologia americana, ainda não está disponível no Brasil, mas ela emite ondas, é tipo um capacete que o paciente coloca, ela emite ondas para que ela barra a progressão da lesão com essa emissão de ondas eletromagnéticas, tá? Só para também comentar um pouquinho dessa tecnologia que ainda não chegou no Brasil, mas deve chegar nos próximos anos. Antes de eu fazer minha última pergunta, eu vou pegar gancho no álcool perílico, porque quem está em casa ouvindo a rádio, vai assistir a gente também no YouTube, pelo podcast, deve estar se perguntando o que é esse álcool perílico. Muitos pacientes com tumores cerebrais têm feito uso desse tratamento alternativo, né, que tem uma liberação aí para uso do glioblastoma, porque se mostrou que o tumor ele deu uma diminuída para os pacientes que inalaram esse álcool, que é extraído de frutas cítricas, né, doutor? Sim, sim. É uma coisa assim, né? Quem faz isso é o Clóvis da UERJ, se não me engano, o FRJ, agora ele que me desculpe, é que eu realmente Eu não acho que lembro. é a Universidade Fluminense. Fluminense, pronto, o UFF.
a Universidade Fluminense, e é uma pessoa que a gente já teve a oportunidade de ouvir em palestra, que realmente faz a sua pesquisa de maneira independente. A gente admira muito esse estudo dele. O que a gente sabe é que assim, algumas pessoas parecem realmente se beneficiar. A gente ainda não conseguiu identificar quais são essas pessoas, né? Mas eu tenho muitos pacientes que fazem com o álcool perílico, né? Não são nenhum nem dois, são vários, e eu já vi alguns resultados interessantes. Né? A inalação do álcool perílico ela é feita durante o tratamento. A gente faz a radioterapia, que é a emissão de um raio-x local naquela região, e o paciente inala o álcool perílico durante essas 30 aplicações ou menos aplicações, a depender do protocolo. E o que a gente sabe é que alguns pacientes realmente vão bem, e a gente só precisa identificar um pouquinho melhor que paciente vai bem com esse tratamento ou não. Então, enquanto a gente não identifica aqueles pacientes que fazem, a gente acaba permitindo dentro de um protocolo de estudo. Vou convidar o Dr. Clóvis para uma próxima entrevista para a gente falar um pouquinho do álcool perílico. Mas a minha última pergunta é que o glioblastoma, né, o GBM, ele ataca muito os idosos. E eu queria entender se a reirradiação ela é também direcionada para o idoso, né? Porque a gente sabe que o idoso ele também perde a sua capacidade, independente do tumor, ele vai perdendo a sua capacidade motora com o decorrer do tempo, né? O senhor recomenda também para os idosos, doutor, já que esse tumor é recorrente aí, no caso, grande parte que tem esse tumor realmente é classificado através dos idosos? Patrícia, você sabe que essa pergunta que você fez é pergunta de cientista, não é só sua pergunta, não. Por que eu estou falando que é pergunta de cientista? A gente sempre estuda, dentro das populações, aquelas pessoas que se beneficiam mais e menos de um certo protocolo. E os idosos, realmente, eles são uma população diferente do adulto jovem, são uma população diferente das crianças e uma população muito acometida pelo glioblastoma, pelos gliomas de alto grau. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem alguns estudos que mostraram que a gente não precisa, por exemplo, para aquele idoso que tem essas dificuldades que você mencionou, um performance status ruim, um pouco com dificuldade de deambulação, para caminhar, dificuldade de realizar suas tarefas diárias, ele talvez se beneficie com 30 aplicações da mesma forma que ele se beneficiaria com 15 aplicações. Então a gente fez um estudo, avaliou isso, né, e viu que 15 aplicações com uma dose um pouquinho maior de radioterapia por dia era igual às 30. Então veja que a gente diminuiu o tratamento pela metade, realizando essas 15 aplicações. Hoje, a gente tem um protocolo de 10 aplicações, tem protocolos até de 5 aplicações. Claro, depende muito do volume da área irradiada, então isso o médico que vai assistir o paciente avalia na hora qual é o melhor protocolo para ele, mas o que está bem estabelecido, pacientes acima de 70 anos, com um performance status diminuído, ou seja, que são mais frágeis, a gente tranquilamente pode fazer uma dose menor de radioterapia, um número de aplicações menor de radioterapia, fazendo assim com que não haja também idas desnecessárias, inclusive na pandemia, isso é muito importante, dessa pessoa ao centro de tratamento, né? Então, hoje em dia, a gente já faz especificamente para essa população tratamentos diferenciados. Doutor Paulo, o doutor deu uma aula aqui para gente, mas eu queria que o senhor deixasse o seu canal no YouTube, porque eu conheci o senhor através desse canal no YouTube, que é muito interessante, fala de uma forma muito fácil, né, da gente compreender toda essa... Porque eu digo que o linguajar, né, dos médicos é um linguajar bem complicado para quem é leigo, mas o senhor consegue desenrolar de uma forma fácil, lúdica, e que a gente consegue ter acesso. Então, fala para a gente que vai aparecer aqui embaixo, para quem está assistindo a gente no YouTube e para quem está ouvindo a gente na rádio para anotar. Obrigado, Patrícia. Esse canal eu comecei por conta dessa dificuldade, sabia? Porque é difícil, às vezes, a gente conseguir explicar as coisas para os pacientes, então lá eu acabo mostrando um pouco dos tratamentos. Eu acho que é interessante também um pouco por conta disso. E meu canal no YouTube é meu nome todo, meu nome completo, né? Paulo Lázaro de Moraes. Eu fiz dentro desse canal algumas playlists, se chamam Radioterapia Legal, e no canal Radioterapia Legal, nas playlists, você pode ver sobre vários tratamentos de mama para as mulheres, próstata para os homens, e radioterapia moderna com alta tecnologia.
Para quem está ouvindo, a gente falou dos tumores cerebrais, no caso do GBM, que é um glioma de alto grau, né, que não tem cura, mas é evidente que o Dr. Paulo ele atende a parte de radio-oncologia geral, né? Então, quem tiver curioso para poder saber de uma outra enfermidade, é só consultar ele lá no YouTube. Dr. Paulo, muito obrigada. E quem tiver curioso, vai acessar a gente lá no YouTube, no canal da Jovem Pan News Fortaleza, vai acessar também pelo podcast do Não Pira e Respira, e a gente fica sobrando aqui um tempinho para uma próxima entrevista, para um próximo bate-papo. Vai ser um prazer receber o senhor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Até. Bom, o programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E como eu falei, hein? Vai lá no YouTube, acesse o nosso programa. Tá lá a playlist também pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, o programa Pan News em Revista, primeira edição. E também pelo nosso podcast Não Pira e Respira nas maiores plataformas do país de podcast. E também aqui pela rádio, a partir das 10 horas da manhã de sexta-feira. Então, obrigada, gente. Até a próxima pauta. Tchau.